Ok, tudo bem com você? Olá, olá, tudo certo? Bom, gente, já estamos aqui pronto para falar com você. Nós temos um convidado especial, né? Você que tem nos acompanhado na rede social, na Conectude Cash. Eu vou estar deixando ele se apresentar, porque a titulação é impressionante, gente. Quem a gente vai estar ouvindo hoje? Luciano Stein, pode estar se apresentando aí conosco. Rapaz, eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Geralmente, quando as pessoas me perguntam como é que eu te chamo de professor, mentor. Eu digo, cara, me chama do que tu precisa. Então, o que tu precisa, tô aí, do que eu puder servir. Luciano Stein, nós estávamos conversando, né, antes aqui. Eu acho interessante, você tem livros escritos, também tem várias gravações, né, falando sobre, que me chamou a atenção no todo o teu conteúdo, essa questão da ciência e fé, né, que às vezes as pessoas elas separam, às vezes juntam. E como que funciona essa questão ciência e fé? Como que a gente possa entender isso melhor e como é que a gente possa praticar isso na nossa vida, colocar na nossa vida para a gente poder levar junto essa questão? Ciência e fé chegam a nós por caminhos diferentes, mas elas vêm da mesma origem. Elas têm a mesma fonte. A ciência e a fé, elas não divergem. Quem divergem são os seguidores delas. Porque até o século XVIII, a teologia era considerada a principal ciência nos centros acadêmicos, nas escolas, porque era a igreja a detentora do poder de dar instrução ou vender instrução. A partir do advento do iluminismo, quando a própria monarquia europeia já não suportava mais o jugo da igreja, mesmo tendo dado apoio, alguns se posicionando pelo Vaticano, outros pelos protestantes, mesmo ocorrendo este apoio político à divisão que ocorreu na igreja, buscando uma ruptura entre igreja e Estado, os governantes não se sentiram ainda plenamente satisfeitos, porque a influência religiosa era muito forte nos impérios. E os cientistas sofriam várias perseguições. Um grande exemplo disso é Galileu Galilei, que foi condenado, declarado herege e sentenciado, se não renunciasse seus escritos, acabou renunciando seus escritos para salvar a vida, porque ousou dizer que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol, e que o nosso planeta não era o centro do universo. E foi quase morto por causa disso. Então, a comunidade científica, ela começou a buscar rompimento com o meio religioso. Veja, quando isso ocorre, eles simplesmente excluem a teologia do meio científico. Ao fazer essa exclusão, eles começam então a reagir com a violência que saberiam usar, que é qual? Condenar tudo que está na Bíblia. Começaram então a refutar como não sendo verídico e refutar qualquer argumento que estivesse na Bíblia. E declaram guerra à teologia. E aí começa a guerra fé e ciência, que originalmente não tem, mas seguidores desinformados dos dois campos geram esse conflito. Mas se você se abastecer da essência, se você realmente for estudar, como por exemplo Newton, Einstein também, se você pegar Louis Pasteur e outros grandes cientistas da história, são pessoas que encontraram orientação bíblica para grandes descobertas, como por exemplo no livro de Jó, Galileu Galilei foi pesquisando Jó, que ele viu que a Terra não era o centro do universo,
Newton foi estudando livros, como o próprio Jó fala que o ar tem peso. Jó fala que o ar tem peso e estipula-se que o livro de Jó tenha sido escrito 1.500 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de uma obra de mais de 3.500 anos que fala que o ar tem peso. São ciências que estão nas escrituras que mostram orientação e caminho de descoberta de grandes cientistas. Por quê? Porque eles não foram preconceituosos. Toda área que você é preconceituoso, você não tem crédito para aprender com ela. Se uma pessoa tem preconceito com a fé, logo a Bíblia não serve para ela, para nada. Só que a Bíblia é o mais antigo livro em circulação no mundo. Em circulação mesmo, não com tópicos sendo citados. Livro, obra completa em circulação, nenhuma supera a Bíblia. Nem em tempo, nem em tiragem, nem em influência cultural, política, social, econômica, etc. Então você está com um produto, uma obra, que influencia civilizações muito, mas muito tempo antes de nós estarmos aqui. E depois que nós não estivermos mais aqui, continuará influenciando. Então, ignorar uma obra dessas é uma ignorância. Sim. E por conta de que, agora, porque eu tenho fé e creio na Bíblia, eu vou ignorar a ciência? Não. Por que não? Porque a Bíblia diz que eu tenho que valorizar ela. Ela é tão importante que o apóstolo Paulo coloca ela como um dos dons do Espírito. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 11, a palavra da ciência, ou do conhecimento, é um dom do Espírito. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, fala que sobre o amor de Deus e a unidade em Cristo, e que em Jesus estão todos os mistérios da sabedoria e da ciência. Então, ignorar a ciência é uma estupidez que alguns que se dizem ter fé, que dizendo ter fé, fazem, escolhendo a ignorância. Não, nós temos que ter as duas. Fé e ciência são irmãs, que os descendentes brigaram. Que os primos não estão se dando, os primos lá de terceira ou quarta geração não estão se dando. Mas quando você entende o processo, você ama as duas, porque elas vêm da mesma origem. Interessante que dentro da microsemiótica, né, a avaliação através da íris, nós trabalhamos muito essa questão do equilíbrio, né, que é a questão espiritual, é a questão física, né, e relacional. Quando a pessoa começa a se compreender melhor, se encontrar, porque ela não tem como se encontrar se não juntar as duas, né? Até um dia desse eu estava dando aula e um aluno me perguntou, tá, mas eu tenho que separar essa questão espiritual, como é que eu, né, eu não posso andar juntinho, não, só se tu se separar, tu cortar no meio, né? Porque como é que tu vai separar algo que você é, né? Então, o que está falando é a importância para a pessoa se encontrar, na verdade, ela precisa rever os conceitos das coisas, e eu achei bacana que você falou ali, porque aquilo que eu rejeito, porque às vezes não conheço, né? Então eu estou rejeitando da minha vida, é isso? Isso. Vamos entender assim, nós somos criados dentro de um ecossistema. Nós estamos subordinados às leis da natureza. Deus deu ao homem o domínio sobre a terra, mas não colocou o homem acima das leis que a governam. Então, assim como um governante do país, se não cumprir as leis do país, ele perde o mandato, ele é processado por isso, porque ele tem que jurar obedecer à Constituição, ele está subordinado às leis do povo que ele governa. Nós recebemos domínio sobre a terra, mas não domínio sobre as leis que nós usamos para governar. Nós temos que obedecer essas normas. Então, eu sei que o bom uso das leis me dão a qualidade de vida que eu quero. Então, se nós estamos dentro de um ecossistema, nós aprendemos com o mundo que nós estamos vivendo. Então, a natureza me ensina. O semelhante a mim me ensina, outro homem me ensina, uma mulher me ensina, a vida me ensina. Quando eu estou contra essas leis, é como que eu tivesse, eu citei um exemplo para o cliente, né? É como que eu tivesse querendo andar contra uma correnteza?
Sim, e usando um exemplo mais claro, quando tu está contra essas leis, é quando tu começa a ingerir ou fazer aquilo que faz mal ao teu corpo. Tu começa a consumir, Tu quer um resultado, mas aquilo que tu tá ingerindo, tá fazendo, tá tu indo quer contra. curar tomando veneno. Tu busca a cura tomando veneno, quando tu vai contra as leis da vida, contra as leis da natureza. E o que a ciência me ensina? A ciência me ensina como funciona o mundo que eu estou inserido e as leis que eu governo. Porque eu governo com leis. Então, se eu aplicar as leis do universo na minha vida, pô, o universo está criando estrela todo dia, está expandindo todo dia. A gente nem consegue ver. Mas se eu aplicar, funciona tão bem, há um equilíbrio tão grande no universo. Se eu aplicar essas leis na minha vida e nas minhas relações, não vai funcionar? Será que só funciona lá fora? Se eu aplicar as leis do equilíbrio do ecossistema na minha vida, não vai funcionar? Só funciona nas espécies? Então, quando eu entendo as leis e sei como aplicar elas, a minha vida muda. Por que ela muda? Porque ela se corrige. Toda vez que tu aplica uma lei da vida na tua, tu corrige aquilo que está errado em ti. Toda vez que tu ignora uma lei, tu ignora uma norma, tu patrocina um erro, a continuação de um erro. E seguir errado é viver sem qualidade. Um exemplo, né? Fisicamente, nosso corpo ele é impressionante. O sono, na verdade, serve para reparar o que a gente estragou durante o dia, né? Porque se eu não tenho uma noite de sono, não estou dormindo nos horários que o meu corpo funciona, a forma que ele funciona, a questão biológica, na verdade eu estou indo contra o funcionamento dele. Da vez de deixar ele mesmo se ajustar da forma que ele funciona. E se eu sei o princípio do sono, eu posso aplicar o princípio do sono quando eu estou acordado. Para fazer o que já foi dito como ócio produtivo. Eu sei como, através do meu descanso e do meu momento de lazer, do meu momento de tranquilidade, conseguir reparar em mim aquilo que só dormindo o meu corpo sabe fazer porque eu não atrapalho. Mentalmente. Mas se eu conseguir entender o princípio do sono e aplicar esse princípio quando eu estou acordado, eu paro de me prejudicar. Sim. E passo a ter uma vida tranquila. Porque o nosso corpo, se tu não fizer nada contra, ele se ajusta, né? É que nem a lei. Se tu só simplesmente seguir ela e fazer o que tem que ser feito, as coisas acontecem naturalmente. E toda vez que tu faz contra, é porque tu ignora a lei. Porque se tu conhece a lei e aplica ela, tu não vai contra o teu corpo. Só deixar fluir. E aí, como tu está lúcido, tu faz as coisas da maneira certa. Então, quando tu está inconsciente, quando tu está dormindo, ou quando tu está acordado, a tua vida está em equilíbrio. Tu não precisa ficar apagado. Não precisa desligar tudo para ti. Para a tua vida equilibrar. Porque, na verdade, tem pessoas que só se equilibram na vida se tomar um nocaute. Ou seja, não é mais tu que decide agora sou eu. Agora não é mais tu que manda, quem manda sou eu. Agora não é mais tu que cuida do dinheiro, quem cuida sou eu. Agora não é mais tu que administra a empresa, quem administra sou eu. Agora não é tu que responde mais, quem responde sou eu. Ou seja, se tu faz, tu atrapalha, então outra pessoa tem que fazer para ti. Por quê? Porque a pessoa não consegue fazer acordado o que faz dormindo. E ainda o sono tem vários estágios, né? Creio que seja isso também, a questão da obediência da lei, porque depende do estágio, se tiver no terceiro estágio, o sono REM, o teu corpo restaura. Se tiver depende do outro estágio, se tiver no 2, ele vai ficar em estado de alerta. Aí, eu acho que é porque a pessoa está em estado de alerta, quer controlar as coisas, controlar o sono, que você deve deixar a natureza mesmo se ajustar, né? E quanto mais subordinado tu for à norma, mais poder de mando tu possui. Olha só que interessante. Quanto mais obediente tu for às leis da vida, maior é o poder de mando que tu vai ter para determinar e materializar. Então, se tu tá no sono 2 ali, ó, tu manda e não manda, né? Sim. E na verdade vai amanhecer mais cansado que foi dormir. Manda e não manda. Tá? Tu faz, aí não é obediência, é concordância. A diferença que eu costumo usar para quem é obediente, que é concordante, é que o obediente é aquele que faz o que não quer. O concordante, ele se camufla de obediente, mas ele só faz aquilo que concorda. Isso não é obediência, isso é concordância.
E as pessoas passam a vida com concordância, não com obediência. Por isso que os resultados da vida delas é medíocre. Porque se a coisa não for do jeito dela, ela não faz. Só que o jeito dela é errado. É bem melhor andar a favor da correnteza, né? Obedecendo a lei. Muito bem, eu sei que tem muito conteúdo aí, gente, nosso tempo tem uma outra programação na sequência, né? Que também temos que cumprir, que é necessário, né? Qual a dica final que você dá aí para que as pessoas possam, vou usar um termo aqui, né? Cair em si. Eu gosto muito disso porque uma das coisas que me fez cair em si foi a passagem do filho pródigo, né? É me dar conta, né? Que andava por aí, né? E quando eu li essa passagem que é onde ele se deu conta, né? Ele caiu em si, ele se deu conta primeiro e caiu em si. Peraí, mas os resultados que eu estou tendo, né? Não cabe, quer dizer, ele voltou, peraí, mas lá no meu pai era bem melhor e é bem melhor que eu estou vivendo hoje, né? E ele teve uma ação, teve uma decisão e voltou, né? A área da vida que você não está feliz ou não está acontecendo aquilo que você gostaria que acontecesse, que você não está materializando a realidade que gostaria de viver, é porque você não está obedecendo uma norma. E às vezes nós não obedecemos uma norma não por sermos ruins, mas por querermos dar ou nos adaptar um mundo aos outros, ou ao mundo de outras pessoas, que não entendem essas normas ou não valorizam elas. Você tem que observar, porque às vezes nós querendo dar o melhor para a nossa família, nos adaptamos aos desregramentos deles. Muitas vezes também por querer ter um ambiente pacífico, nos adaptamos ao desregramento de amigos, de colegas, de vizinhos. Para não nos incomodar, nos adaptamos com o erro dos outros. Ou entregamos aquilo que as pessoas não têm crédito para receber. Isso é algo que deve ser observado. E também, como o próprio Paulo ensina no principal momento do cristianismo, que é a ceia ou a Eucaristia, quando ele ensina sobre participar desse momento, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você tem que saber se examinar. Se você não souber reconhecer os seus erros, você não irá aceitar conselho de quem consegue. Aí você busca ajuda, busca tratamento, recebe uma instrução, mas você não aceita aquela instrução porque você não reconhece o seu erro. E quem não reconhece seu erro não tem crédito para saber a lei que está ignorando. Porque a maioria das vezes, bem colocado, interessante, dentro da área da saúde, e a gente passa isso todos os dias, né? Onde você vê aquela pessoa que veio e recebeu e tem um resultado extraordinário, né? E a mesma pessoa, outra pessoa, quer dizer, com as mesmas patologias, os mesmos sintomas, ela fica alienado ao sistema e, na verdade, passa em vários lugares e vai para vários lugares e nunca se volta para si mesmo, né? Não cai em si, não toma um posicionamento sobre a sua vida, né? E como não toma esse posicionamento, não busca instruções para seguir, não segue instruções, segue as suas. Ou seja, continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Uma das frases que mudou a minha maneira de pensar e de materializar resultados foi quando eu ouvi o Dr. Mike Murdock, famoso escritor americano, ele dizendo, a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Então, uau! Se você está disposto a mudar o seu futuro, que futuro você deseja? Eu quero viver uma vida dessa forma. Eu estou vivendo assim, mas eu não quero continuar vivendo assim. Eu quero viver desse modo. Bom, que instrução eu preciso ouvir? E eu tenho que estar disposto a pagar o preço dessa instrução. E o mais barato é o dinheiro. Os preços mais caros são a renúncia, a obediência, a disciplina. E as pessoas não seguem. Então, como é que você vai mudar o seu futuro se você não segue a instrução que te leva para lá? Sobre dinheiro, pastor Luciano, mentor, eu quero fazer uma pergunta, né? Bem interessante. Você tocou na questão, porque as pessoas estão muito apegadas a dinheiro como valor. Dinheiro não é valor, né? Que existe valor, você está falando ali, que é as renúncias dele mesmo e valor da vida. É que quando a pessoa não tem
o valor que deseja, ela pega aquilo que representa esse valor. Então, se eu quero ter uma vida rica, o que é uma vida rica? É saúde, é paz, é amor, é felicidade, é verdade, é justiça. São os valores da vida. Os relacionamentos familiares, os relacionamentos de amizade, são as riquezas da vida. É aquele ambiente que nós temos. Isso Dá para perguntar, então, qual que é a tua riqueza? Essa é a riqueza da vida. Tá? A riqueza da vida é essa. Bem, se eu não tenho essa riqueza da vida, eu vou me pegar o quê? Vou me pegar o que representa ela. Então, eu posso me apegar, por exemplo, a um membro da minha família que está totalmente desregrado, mas como faz parte da minha família, eu defendo os erros dele. Porque eu não tenho a riqueza, então eu pego o que representa a riqueza. A família representa, então eu pego. Dinheiro representa a riqueza. É a linguagem com a qual o ser humano melhor identifica valor. Por isso que metade das parábolas de Jesus é falando sobre dinheiro ou administração dele. Por isso que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que salvação e fé juntos. Por que Deus fala tanto em dinheiro? Para que as pessoas entendam valor. Mas não porque Deus quer dinheiro ou precisa de dinheiro. Então as pessoas são apegadas a dinheiro porque dinheiro representa aquilo que elas não têm. Então, como representa o que eu não tenho, é o que eu tenho. E eu vou ficar com o que eu tenho. Mas eu nunca vou ter a realidade, eu vou ter só o símbolo. Tem só dinheiro. A ilusão. Tem só o símbolo da riqueza que gostaria de viver. E vai ficar ali condicionado e aprisionado naquela condição. Gente, muito bom, já vai ter mais vídeos aí, já vou ter que botar no compromisso. Vai ter mais conteúdo. Se você também quiser ver mais sobre esse conteúdo, sobre a vida do Luciano Stein, você pode estar seguindo ele no Instagram, Luciano Stein Oficial, né? Isso aí. Tá? E aqui continua nos acompanhando no canal Conectude Cash. Seja bem-vindo toda vez que você vir e gostar, pode estar curtindo. Muito obrigado por estar nos assistindo e nos acompanhando. Luciano Stein, obrigado pela sua presença, obrigado pela sabedoria que vem diretamente do alto mesmo, né? Porque é bacana quando a gente ouve algo que realmente nos transforma e nos toca. Porque as coisas passageiras, a sabedoria humana, como ele começou falando, ela vem e vai, né? Ela passa. Agora o que vem do divino, ela permanece eternamente, que ele está falando da palavra de Deus, a Bíblia, né? Que ela vai permanecer, assim que nós partirmos, ela vem, o livro mais antigo. Então, que a gente possa se basear naquilo que realmente tem fundamento, não passageiro, mas eterno, né? Isso aí. Obrigado. É um prazer. Obrigadão a todos. Um abraço.